Olha só que interessante. E se uma das doutrinas centrais do cristianismo fosse, na verdade, algo como uma mesa de 3 pernas? E se fosse possível argumentar que dá para tirar cada uma dessas pernas, uma por uma, até a coisa toda desabar? Pois é exatamente essa ideia que a gente vai analisar hoje, olhando de perto os argumentos do contratrinitarianismo, com base na obra Teologia Sistemática de Alva Huffer. Então, a coisa toda parte dessa imagem. A fonte convida a gente a pensar na doutrina da Trindade não como uma ideia super abstrata, mas como algo bem concreto. Uma mesa, com 3 pernas. A lógica por trás disso é simples, mas é forte. Se der para provar que uma dessas pernas não se sustenta, a estrutura inteira vem abaixo. Simples assim. Ok, e quais seriam então essas 3 pernas que sustentam a tal da mesa? Bom, segundo o argumento, são estas. Primeiro, a ideia de que a unidade de Deus é composta. Segundo, que o Pai, o Filho e o Espírito são igualmente divinos. E terceiro, que os 3 são pessoas distintas. O objetivo do autor, claro, é tentar derrubar cada um desses pilares. Vamos ver como essa argumentação se desenrola. Vamos começar então pela primeira perna, a unidade de Deus. A questão aqui é bem direta, na verdade. Essa unidade é simples, tipo de um único indivíduo, ou ela é composta, formada por mais de uma parte? A linha de raciocínio aqui é que a própria linguagem da Bíblia aponta para uma unidade simples, singular. Citações como "o único Deus verdadeiro" são usadas como prova. E tem mais, né? O argumento foca na palavra hebraica para errad, dizendo que ela sempre significa o número 1, simples assim. E para fechar, o texto ressalta que existem milhares de referências a Deus usando pronomes no singular, como eu e ele, o que sugeriria uma única personalidade e não um conselho divino, por assim dizer. E olha que interessante, o argumento não fica só na Bíblia. Ele busca reforço em outros textos teológicos históricos. Essa citação aí do Catecismo Jacobiano é um bom exemplo. Ela é usada para defender uma ideia bem lógica. Se existe uma única essência divina, então, por consequência, só pode haver uma única pessoa divina. A lógica é uma essência, uma pessoa. E assim, o argumento fecha o cerco. A conclusão desse primeiro ponto é que essa única pessoa, esse Deus singular, é identificado na Bíblia como sendo o Pai de Jesus Cristo. E pronto. Na visão do autor, a primeira perna da mesa acaba de ser removida. Bom, com a primeira perna supostamente fora do caminho, o foco agora muda para a segunda, a natureza de Jesus Cristo. E a pergunta que guia essa parte é: ele seria o próprio Deus ou ele seria o Filho de Deus? A argumentação aqui se baseia em papéis e títulos que, segundo a fonte, mostram uma distinção bem clara. Pensa bem, se Jesus é um mediador entre Deus e a humanidade, como ele poderia ser o próprio Deus? A ideia é que um mediador é, por definição, uma terceira parte, alguém que está no meio, separado dos dois lados. O mesmo vale para o título Filho de Deus, que sugere uma relação, não uma identidade. E essa tabela aqui, ela resume bem o ponto central do argumento. Ela coloca os atributos do Pai e do Filho lado a lado para mostrar os contrastes. Por exemplo, de um lado se descreve o Pai como onisciente, do outro se diz que Jesus crescia em sabedoria. De um lado, o Pai é onipotente, com um poder próprio, do outro, o próprio Jesus diz que recebeu o poder do Pai. Para a fonte, essas diferenças todas seriam a prova de que eles não são a mesma entidade. Ok, mas isso leva a uma pergunta que parece bem óbvia, né? E aquelas passagens bíblicas que chamam Jesus de Deus diretamente? Como é que o argumento explica isso? A resposta que o texto oferece é que a palavra Deus não teria um sentido único. A ideia é que ela é usada de 2 formas diferentes na Bíblia. Teria um sentido primário, que seria exclusivo para o seu Supremo, o Pai, e um sentido secundário, que funcionaria mais como um título, sabe? Aplicado a qualquer um que represente Deus e tenha autoridade delegada por ele. E para dar base a essa ideia, a fonte cita vários exemplos. Moisés sendo chamado de Deus para o faraó, juízes em Israel, anjos. A lógica apresentada é a seguinte: se todas essas figuras puderam ser chamadas de Deus ou deuses num sentido de representação, por que com Jesus seria diferente? O título, nesse caso, indicaria sua autoridade como representante, e não que ele seja o próprio Ser Supremo. Certo, então, na lógica do argumento, 2 pernas já foram, falta a última. O foco agora é na natureza do Espírito Santo. E a questão aqui é: o Espírito seria uma terceira pessoa divina ou seria, na verdade, o poder de Deus em ação, uma força impessoal? Tudo começa com as palavras originais. No grego é pneuma, no hebraico é ruach. Ambas, quando traduzidas, podem significar espírito, mas os seus significados básicos são coisas como vento, fôlego, ar em movimento. A argumentação se apoia nisso para dizer que a ideia central da palavra é de uma força, uma energia dinâmica e impessoal,
e não de uma pessoa. E essa ideia de uma força impessoal ganha corpo com mais alguns pontos. O texto aponta para os símbolos usados para o espírito: vento, fogo, água, todos impessoais. As ações também. O espírito é derramado, soprado, coisas que se faz com uma substância, não com uma pessoa. E para completar, o argumento ressalta que o espírito não tem um nome pessoal, como Jeová ou Jesus, e que ninguém na Bíblia ora ou adora o espírito diretamente. Aí vem outra questão importante. E quando a Bíblia usa pronomes masculinos, como ele, para se referir ao espírito principalmente quando ele é chamado de consolador, isso não indicaria uma pessoa? A explicação dada para isso é puramente gramatical. É uma questão do grego original. A palavra consolador, que é parakletos, é um substantivo masculino. Então, pela regra gramatical, o pronome que acompanha tem que ser masculino também, ele. Já a palavra espírito, pneuma, é neutra. Então, o argumento é que o ele não tem a ver com a personalidade do espírito, mas sim com a concordância gramatical com a palavra consolador. Bom, então, depois de passar por esses 3 argumentos, um para cada perna da mesa, qual é o saldo final? Onde é que essa linha de raciocínio quer chegar? Do ponto de vista da fonte que a gente analisou, o resultado é bem claro: a mesa caiu. Ao argumentar que a unidade de Deus é simples, que Jesus é o Filho de Deus distinto do Pai e que o Espírito é o poder impessoal de Deus, bom, com isso, na visão do autor, a base da doutrina trinitariana foi completamente desmontada. Então, no lugar daquela mesa que desabou, o que ficam são essas 3 ideias centrais. Primeiro, Deus é uma pessoa única e singular, o Pai. Segundo, Cristo é o Filho divino de Deus, diferente e subordinado ao Pai. E terceiro, o Espírito é a força, a energia impessoal de Deus agindo no mundo. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, que vai bem além dos detalhes de versículos ou da gramática. A grande questão que fica é, de que forma a definição que se dá para a natureza de Deus, de Cristo e do Espírito acaba por alterar não só uma doutrina, mas toda a arquitetura de um sistema de fé. Como essas peças fundamentais definem todo o resto do quebra-cabeça.